norte rio-grandense a assumir o poder aqui do Brasil. Chegou ao nosso maior cargo, né? Por mais que fosse provisório de 1 ano e pouco, né? Uma vida complexa, como eu acabei de falar. E seu legado? Como é que existe a questão do museu dele? O que é que a gente pretende fazer? Veja só, No bom sentido da palavra agora, vamos agora para o puxão de orelha aqui para as autoridades. eu tenho lutado para que o museu seja reaberto. O museu foi aberto em 1979 pelo governador Tarcísio Maia. Ele pessoalmente tinha amizade com o Café Filho. Se não me engano, ele trabalhou no IPASE, o governador Tarcísio Maia, e tinha muita gratidão. E ele fez esse museu, houve uma doação ou uma alienação de bens da família de Café. Esses bens vieram do Rio para cá, foram acomodados no museu. Eu, inclusive, tenho aqui o roteiro da época, com todos os bens descritos, uma biblioteca, óculos, cartola, uma série de objetos. E o que acontece? Ao longo dos anos, esse museu foi fechado. O prédio está preservado, é um prédio muito bom na Rua da Conceição, é onde funcionou o sindicato, em que Café Filho começou toda a sua história. E esse museu precisa ser reaberto. Então eu tenho pedido muito às autoridades que olhem para aquele museu, que refaçam aquele museu e possibilitem que os potiguares e aos que vêm de fora possam visitar e conhecer mais o homem que foi o único presidente da República nascido no Rio Grande do Norte, nascido em Natal. E uma coisa que eu quero lhe colocar assim como exemplo de como é nocivo não termos um museu como esse. Não termos mais, pelo menos por enquanto, esse museu. Uma vez eu fiz uma palestra no Instituto Histórico, aliás, eu quero dizer que estou coordenando ainda um núcleo uma comissão de estudos sobre Café Filho. Fui nomeado por Joventino há 2 anos atrás, a presidente Joventino, para essa finalidade. E uma das palestras que eu fiz lá no Instituto Histórico, um bugueiro chegou para mim, quer dizer, uma pessoa do turismo, e disse: meu amigo, eu não posso falar sobre Café Filho porque não tem nada dele que eu possa mostrar para as pessoas aqui. Aí eu digo, olha, tem algumas coisas, mas realmente o museu é a coisa mais importante. O Museu Café Filho é essencial para o resgate histórico dessa figura humana, política, intelectual e que representa tanto o Rio Grande do Norte. Então não tem como a gente não fazer esse apelo milhões de vezes. Eu agradeço demais, Casimiro, por você me dar essa oportunidade. O museu é essencial, não só para Café Filho, para resgatar a história de Café Filho, mas do estado do Rio Grande do Norte e a história do Brasil. Agora é interessante que em qualquer canto do mundo, a casa onde ele nasceu, que eu fui lá uma vez, fiz um shorts, né, para colocar lá no canal no Fatos e Cultura, eu perguntei aqui a algumas pessoas e algumas que moram lá nem sabem quem foi quem morou lá. Não tem noção da grandeza que trata. Aí fica uma pergunta, será que em outro local não seria outro museu ou algum ponto turístico da cidade? Pois é. Aí outra pergunta, será, até uma dica para esse ano também, viu? É um ano importante. Em qualquer canto, será que aqui nós não falta nenhuma estátua? Um camarada dessa envergadura, Tem um busto que foi feito pelo município. Esse busto está guardado pelo município e esperamos que ele tenha uma destinação bem interessante. Quem sabe na reabertura do museu, acho que tem que haver uma parceria, tem que haver uma parceria entre os poderes públicos todos para o resgate da memória e da história de Café Filho.
Ó, vê como são as coisas. Tem um busto e o busto está guardado. Busto de bronze. Busto de bronze. Qualquer canto do mundo teria uma estátua dele. Ou então esse busto estaria no monumento em várias praças que nós temos ociosas. Ó, imagina aí uma praça, por exemplo, uma praça João Tiburcio, que está abandonada, destruída lá, de repente coloca algo relacionado a Café Filho. Outro local, uma praça bonita, que o povo está precisando disso, de praças. Exemplo que está acontecendo na Praça Pedro Velho. Lotado, segurança, população. Onde tem segurança, população. Lá meninos brincando, famílias passeando. E ali foi um exemplo bem sucedido. Então, esse chamado aqui, que nós até brinquei dizendo que é puxar a orelha dos governantes, é uma forma que a gente tem sutil, não uma forma de chegar e cobrar, que a gente sabe que dentro das limitações, tanto do Estado quanto da Prefeitura, vai fazendo. Né? Vai fazendo. Agora é só que veja com o maior carinho, né? Não esquecer do nosso grande Café Filho, não é isso? Exatamente. Essa memória, essa história precisam ser preservadas e trazidas à tona, né? Já que houve um apagamento durante um certo tempo da figura de Café Filho. Agora a gente está tratando de tirar isso aí. Isso não pode mais existir, esse apagamento. Tá certo? Então, assim, eu tenho uma honra muito grande de estar contribuindo com isso. Eu agradeço sempre quando tem uma oportunidade como essa que você está me dando, de falar em prol da memória e da história de Café Filho, nosso único presidente da República Potiguar e Natalense. Tanto orgulho aqui, ó. E o Fatos e Cultura, ele faz questão de envergar aqui, ó, a bandeira do Rio Grande do Norte, a nossa bandeira do Brasil aqui, nossas cores, para falarmos do nosso país, do nosso estado. Temos que acabar com esse acanhamento, esse pensamento meio vira-latista, né? Exatamente. De achar que coitadismo, né? Coitadismo, só as coisas bacanas acontecem no local, na casa dos outros, não na nossa. Exatamente. É isso? Lívio, quais são as suas considerações finais, Lívio? São essas que eu já tinha colocado no sentido de nós temos um presidente da República, nascido no Rio Grande do Norte, nascido em Natal, homem que teve uma história extremamente interessante, dinâmica, que dá até um filme, e que por algumas situações, por um contexto que a gente não consegue compreender, esse homem está um pouco esquecido no nosso estado, na nossa cidade. E também no Brasil. Se você for ao Catete, você vai encontrar só a história de Getúlio lá. Mas agora, nos 70 anos, eu e outros amigos, Alexandre Gugel, Norai, professor Spinelli, Renan, André, nós, no Instituto Histórico, com a força de Joventino como presidente e com apoio de pessoas assim, do nível de Cassimiro, a gente tem feito todo o trabalho para que não aconteça mais esse esquecimento, que esse apagamento seja algo do passado e que agora, daqui para frente, Café Filho seja tratado como merece. Ou seja, alguém que há 70 anos atrás tomou posse na presidência da República do nosso país. Lívio, Muito obrigado. eu só tenho a agradecer, para mim é uma honra ter aqui a possibilidade de falar sobre Café Filho, saber que você está fazendo um trabalho exemplar, um camarada que é advogado, é poeta, escritor e tal, fazendo uma pesquisa sobre café, que tem várias coisas, fora outras que ele mostrou lá dentro, que tem muito acervo sobre Café Filho, e ele vai fazendo, e outra, viagem que ele vai tirando do bolso para ir conhecer. Eu fui lá, eu conheci a família. Vai lá, conhece, vai lá, compra um livro, compra alguma coisa, né? E faz, esse aqui é um trabalho voluntário dele. E o bacana é que são pessoas que têm a maior força de vontade, toda a boa vontade do mundo para fazer um resgate histórico, né? Lívio, então a professora Joventina, do Instituto Histórico Geográfico, tá capitaneando
este trabalho muito bacana e essa comissão. Então, um grande abraço para todos, só tenho a agradecer, Lívio. Muito obrigado, Cassimiro. Vamos nos encontrar mais em defesa da nossa história. Isso mesmo. Então, meus amigos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.